continuamos com o nosso relato sobre a vida de Jesus, falando de uma figura muito importante, que foi João Batista. Ele nasceu pouco antes de Jesus e serviu como precursor para a chegada do Filho de Deus. João era provavelmente um parente de Jesus e seu nascimento aconteceu de forma sobrenatural. Sua mãe Isabel, que era estéril, teve a dádiva dada por Deus de ter um filho quando era já avançada de idade. Inclusive, sua chegada foi anunciada pelo anjo Gabriel. O Evangelho de Lucas afirma que João passou toda a sua vida se preparando até o dia de sua aparição em Israel. Vivendo como um nômade no deserto da Judéia, João ali pregou a palavra de Deus, ministrando sermões de arrependimento para o povo e os batizava no Rio Jordão. Além disso, como ele era profeta, diversas vezes predisse a vinda de Jesus. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista nunca poupou esforços para denunciar o pecado cometido pelo povo. Era comum ele advertir os judeus a não fugir dos juízos de Deus e para que se arrependessem. Nem mesmo o rei Herodes ficou de fora. Certo dia, João o advertiu seriamente sobre o relacionamento reprovável que ele tinha com a mulher do seu irmão. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes havia feito, acrescentou a todas elas ainda esta, a de prender João na prisão. Quando chegou a época de Jesus Cristo se manifestar ao mundo, ele foi se encontrar com João Batista para se batizar e assim ele o fez. Jesus, é claro, nunca precisou de um batismo de arrependimento porque ele nunca pecou, mas existe certamente várias razões de o porquê ele se permitiu batizar. Podemos destacar que Jesus, como filho obediente, fez isso para cumprir com toda a lei e também com as profecias, mostrando assim que ele era o Messias esperado. Além disso, o batismo marcou o início do seu ministério quando tinha 30 anos. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois de se batizar, o Espírito de Deus o conduziu até o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. O inimigo o tentou de várias formas, até mesmo distorcendo as escrituras do Antigo Testamento contra Jesus, mas mal sabia Satanás com quem estava lidando. Jesus sabiamente retrucou as tentações do diabo com as próprias palavras de Deus. Fazendo isso, o inimigo se retirou dali. A Bíblia fala que depois dos 40 dias, Jesus estava exausto, pois não tinha comido nada. Então chegam os anjos de Deus para o servirem. Aqui abrimos um pequeno parêntese para explicar que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, também conhecidos como evangelhos sinóticos, narram a vida de Cristo de maneira muito semelhante. No entanto, o evangelho de João narra outros episódios que não são encontrados nos demais. Sendo assim, colocar todos os acontecimentos da vida de Jesus em ordem cronológica pode ser algo extremamente difícil. Certo dia, quando João Batista estava com 2 de seus discípulos, Jesus ia passando próximo a eles e disse, e olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar, e eles seguiram a Jesus. Um desses discípulos era o pescador André, natural de Betsaida, uma área costeira da Galileia. Já o outro não se sabe ao certo, mas é quase provável que seja o Evangelho de João. Eles seguiram a Jesus e passaram o restante do dia na casa do mestre. Então Jesus virou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? Eles disseram: Rabi, onde tu moras? Ele disse-lhes: Vinde e vireis.
Eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Após esse primeiro encontro, André anuncia ao seu irmão que encontrou o Messias. Simão Pedro, o irmão de André, que também era pescador, morava em Cafarnaum, e ao ser levado até Jesus, o Senhor declara o seu respeito: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. Depois desse fato, Jesus resolve partir dessa região para se encontrar com outros futuros discípulos, que seriam eles Felipe e Natanael. Não demora muito e os primeiros milagres de Jesus começam a acontecer. Ele estava com sua família e seus discípulos comemorando o casamento de um parente próximo em Caná da Galileia. Quando o vinho servido na festa acaba, Jesus então transforma a água dos jarros em vinho, manifestando ali sua glória e servindo de sinal para os seus discípulos que creram nele. Logo a seguir, Jesus vai à festa da Páscoa em Jerusalém, onde se depara com várias pessoas fazendo comércio dentro do templo, algo totalmente inaceitável. Irado, Jesus expulsa todos os cambistas do templo, e tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. A maioria dos fariseus e doutores da lei sempre rejeitaram o que Jesus tinha a dizer, mas um certo homem chamado Nicodemos ficou muito impressionado com o mestre. Curioso para saber mais ao seu respeito, ele resolve se encontrar com Jesus para ouvir seus ensinamentos. Esse relato é encontrado no Evangelho de João e nele compreendemos uma verdade espiritual muito importante, que é o nascer de novo. Jesus explicou para Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus dizendo: Na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: Como pode um homem nascer de novo, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vós é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Depois desses eventos, João Batista acaba sendo preso. Jesus, por sua vez, deixa a Judéia e retorna para a Galileia. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. No caminho de volta para a Galileia, Jesus passa 2 dias em uma cidade de Samaria chamada Sicar. Ali muitas pessoas acabam crendo nele por causa de sua palavra. De volta à Galileia, onde Jesus cresceu, um oficial do rei vai ao seu encontro para que cure seu filho, que estava doente, à beira da morte. Mas diferente do que o homem esperava, Jesus o surpreende dizendo: Vai pelo teu caminho, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse, e ele foi em seu caminho. E enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe contaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora ele começara a melhorar, e disseram-lhe: Ontem à 7ª hora, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Esse foi o segundo milagre de Jesus.
Até esse momento, alguns dos primeiros discípulos de Jesus, que eram eles Simão Pedro e seu irmão André, João e seu irmão Tiago, até então não haviam deixado todas suas vidas para trás para seguir a Cristo. Temos certeza disso porque os evangelhos revelam que todos eles ainda praticavam a pesca, mostrando que ainda tinham uma vida paralela. Mas isso verdadeiramente muda quando Jesus os chama para serem seus seguidores. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores, e disse-lhes: Segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo ali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes, e ele o chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. A cidade que Jesus escolheu para estabelecer seu ministério foi Cafarnaum. Ali, ele fez muitos milagres e expulsou diversos demônios. Uma característica notável de suas pregações e ensinos é que suas palavras não eram ditas como qualquer outra, mas sim como a Bíblia narra, com autoridade. Uma vez no dia de sábado, Jesus expulsou um demônio, deixando todos atônitos. E na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e gritava em alta voz dizendo: Deixa-nos sozinho. O que temos nós em comum contigo, ó Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E quando o demônio o jogou no meio, saiu dele, e não o feriu. E todos se admiravam e falavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos, e eles saem. A essa altura, a fama de Jesus tinha percorrido toda aquela região e grandes multidões de pessoas iam ao seu encontro. Todos queriam ouvir o que ele tinha a dizer, porém, alguns de seus sermões eram e continuam sendo extremamente desafiador para aqueles que buscam praticá-los. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Jesus fazia muito uso de parábolas. É comum vermos Cristo contando diversas histórias para ensinar verdades complexas ou para ilustrar alguns conceitos da vida. Certa vez, para explicar sobre a salvação, Jesus narra a parábola do semeador dizendo: E tendo-se ajuntado uma grande multidão e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e, crescendo, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, chamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para muitos de seus ouvintes era difícil compreender algumas dessas parábolas, mas quando Jesus estava a só com seus discípulos, ele as esclarecia o significado. Além dos discípulos já citados no decorrer do ministério de Jesus, outros homens igualmente foram chamados. São eles Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas Tadeu e Judas Iscariotes.
É interessante notar que cada um dos autores inspirados por Deus narraram a vida de Jesus sobre diferentes primas. O livro de Mateus, por exemplo, aborda mais questões judaicas, provando como Jesus cumpriu as profecias e que ele era o tão aguardado Messias. Já o livro de Lucas, por sua vez, foi escrito em grego com o propósito de alcançar um público bem maior, mostrando e enfatizando o lado humano e divino de Jesus, ou seja, um olhar cuidadoso das Escrituras é vital para aprendermos cada vez mais. Fica ligado que em breve teremos a parte final da história e vida de Jesus de Nazaré. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Deixa teu like aí no vídeo, se inscreve no canal e não sai daqui também sem ativar o sininho de notificações. Sempre você ficará por dentro quando enviarmos um vídeo novo. Até mais!